Oi, e aí, Beto? Tudo bem? Cadê o povo? Deixa eu ver aqui. Oi, Marcelo, tudo bem? Boa noite. Sejam bem-vindos. Mais uma live. A Júlia já entrou. Só vou dar mais um tempinho pro pessoal entrar. Daí eu já chamo a Júlia, tá? Se quiserem mandando já perguntas, dúvidas, podem mandando. Quiser também já mandar pros amigos. Pode ir mandando. Chama lá os amigos, a família. Também tô chamando umas pessoas aqui. Oi, Cris. Boa noite. Bom, já vou chamar aqui. Enquanto o pessoal entra. Oi! Hello! Oh, quem entrou E aí? agora Olha quem entrou também? agora! Ju! Oi. Ju! Saudades! Beijo nosso. É. E aí, mulher? Tá dando pra ver, para me ver e me ouvir direitinho, Mari? Que eu tô aqui Tá. no improviso do celular. O meu suporte só aceita ele na horizontal. Eu fiz uma gambiarra Ah! aqui. Não, dá pra ouvir. Tá, então vamos. Deixa eu só botar Tá tranquilo. o caderninho pra cá. E aí? Ó, o E pessoal tá aí? entrando. Mara? Então pode falar, ó, se começar aí, pelo menos começa a falar sua formação, da onde você veio, quem que você é, o Ih! que que você trabalha. Ixi, a lista, a lista. Tá, lá vem a história, né? Então, eu Lá. sou fisioterapeuta de formação, né? Trabalhei 10 anos com cirurgião plástico, tenho pós-graduação em estética e cosmetologia, porque desde a faculdade, eu já sempre falei que eu queria até trabalhar com a estética na época, porque o que eu falava era que eu queria devolver a autoestima para as pessoas, né? E aí, Hum. assim, eu falei, ah, não, então é nessa área da estética. Aí eu fui trabalhar com um cirurgião plástico, e comecei a atender pacientes de queimadura, né? Grandes queimados. E aí, nessa época, foi realmente um divisor de águas para mim, porque eu atendi muitos pacientes acidentados, acidentes seríssimos, que eles tinham ficado entre a vida e a morte, assim, às vezes 2, 3 meses internados, sem saber se sobreviveriam ou não, fazendo 3 cirurgias por semana, sabe? Nossa. Punk. E aí eles voltavam à vida, sabe? Voltavam ativa, voltavam, tinha uma força de superação muito grande, né? E aí eu falei,
não é possível assim, né? Tem alguma coisa aí que eu não sei o que que é. O que que é isso, né? E aí fui querer, eu sempre amei estudar mesmo. Isso aí é uma característica minha. E aí eu fui em busca dos cursos mesmo que falavam sobre a mente, né? E aí da mente veio também essa questão da espiritualidade. Então, assim, tenho formações, né, em coaching, porque dependendo da escola, eu ia vendo assim, essa daqui, e até na prática, né? Eu fazia uma formação, aí colocava em prática, e eu falava assim, não, mas a demanda das pessoas ainda requer, às vezes, coisas mais profundas. Aí me aprofundando em outras linhas. Fiz programação neurolinguística, o mindfulness, é, o coaching esportivo, por causa da superação, né? É uma parte que eu gosto. É, fiz a especialização, né, em psicologia do esporte. Eu não sou psicóloga, mas fiz essa formação também. Aí fiz reiki, teta healing, enfim. E fora várias que eu também quero fazer ainda, sabe? Porque, como eu falei, isso me move, né? Então, assim, eu não quero parar nunca porque é algo que eu gosto e que eu sei que mesmo a gente sabendo muito, ainda é muito pouco mesmo, até falando da mente mesmo, né? O que a gente sabe ainda é pouco, né? Então, assim, é algo que eu gosto muito de fazer, me dá muito prazer e eu tenho muita curiosidade mesmo, sabe? Então, acho que é isso. Se eu for lembrando, eu vou falando, tá? Tá bom. Ai, ai. Então é isso que eu ia falar. Então, para ser coach não precisa ser psicólogo. Não, não. Você Não, pode nem ser aqui, coach. nem no Brasil, nem lá fora, não, não precisa. Mas lógico que tem uma coisa muito legal assim, tem muitos psicólogos que gostam e fazem a formação, porque é mais voltado para meta, para performance, que é diferente da psicologia. E tem também muitas pessoas que entram para fazer o coaching por causa dessa questão do desenvolvimento pessoal, né, do desenvolvimento humano, e gostam e vão fazer a formação da psicologia para ter mesmo aprofundamento, né? Que aí a faculdade da psicologia vai trazer, são 5 anos de formação, então assim, e são coisas muito diferentes mesmo, sabe? Não dá para confundir, não. Mas não precisa ser. Ah, legal. E então explica como que é um processo de coaching aí. Tá. Então, olha só, hoje em dia, eu acho que eu acho melhor explicar o que eu faço hoje, que aí é a Tá. mentoria, né? Por que é mentoria? Porque, na verdade, como eu fui fazendo bastante curso, e não só o curso do coaching, né? Eu vou agregando, tudo que eu vou fazendo, eu vou trazendo, eu vou agregando. Então, por exemplo, pode ter uma sessão em que eu vou fazer uma sessão de Theta Healing, né, no nosso processo. E aí não seria coaching. Então, hoje eu não trabalho só com coaching, entendeu? Na verdade, eu uni todas as técnicas. Mas, perdão, Mari, você quer saber como é que é o processo? Ou por quê? É, para o pessoal que não conhece, como que funciona o Na processo, entendeu? prática, É, na prática. aí é mais fácil até tu falar também. Eu sou suspeita para falar, né? Já É. fiz tantas vezes. Explica resumido o Theta Healing. Então, o Theta Healing é uma técnica de cura energética, né? Se der. Se Tá, der, não. resumido. Então, é uma técnica de cura energética, mas eu gosto muito porque ela vai também profundamente nas crenças, né? Nas crenças, É nos isso que eu ia nossos falar. pensamentos Ele, limitantes. ele, ele ativa já, ele vai direto nas crenças, né? Vai, vai, vai. Né? Então, assim, e não é a única técnica também, para ficar bem claro, não é a única técnica. Por exemplo, existe a hipnose, que é uma técnica muito legal. Eu ainda não tenho, mas também Uhum. atua nisso. Várias outras técnicas, na verdade. A programação neurolinguística. Assim, na verdade, existem formas diferentes para se chegar num caminho. Por isso é que eu também gosto de ter um leque muito grande, porque cada ser humano é muito único, né? Então, o que que acontece? Às vezes o que Isso é funciona para verdade. um não funciona para o Não outro. funciona. E isso eu fui vendo nos atendimentos também, sabe? Por isso é que eu tô sempre buscando.
me aprofundar nas técnicas que eu já sei e também buscar novas, porque cada ser humano é muito único. Às vezes, uma meditação funciona para uma pessoa e, de repente, É. para uma outra pessoa, se ela está muito ansiosa, ela nem consegue diminuir a frequência mental dela, sabe? Assim, já teve caso da pessoa não conseguir ficar de olhos fechados, assim, de tão ansiosa que essa pessoa estava, sabe? Então, assim, para aquela pessoa, naquele momento, de repente, uma meditação que eu posso até já ter usado com mais de um cliente, de repente, para essa pessoa não usou. E aí eu preciso ter mais, eu me sinto assim, sabe? De precisar ter um arsenal maior para poder lidar com diferentes pessoas. Mas, enfim, as pessoas me procuram, né? Normalmente porque sentem que a vida não tá do jeito que quer. De alguma É no forma. desespero, né? Bateu a água ali na bunda ali. Por favor, Júlia, me ajuda. Sim, sim. E isso também, assim, é muito legal, até para falar, porque o que que acontece? Isso é uma das coisas que a gente faz no processo. A base, o pilar maior, talvez, né, do meu trabalho realmente o autoconhecimento. Porque o que que acontece? Muita gente também desenha. Aliás, a maioria das pessoas, quando está mesmo inconsciente, elas nem desenham a vida que querem, né? Elas vão seguindo só a vida e, na verdade, às vezes o que a sociedade, de uma forma geral, vai impondo, né? E aí, às vezes, as pessoas até assim têm as coisas, seja lá que coisas forem essas, porque também isso é muito individual, né? Mas conquistam as coisas e simplesmente às vezes não tá legal. Mas não era isso que eu queria. Nossa, mas eu achei que quando eu tivesse tal coisa eu seria feliz. E aí eu conquistei tal coisa e eu não tô feliz. Né? Então isso acontece muito. Acontece muito. Pessoas que se sentem. Como é que eu posso usar a palavra? Que trabalham, têm os seus trabalhos, mas que não se sentem realizadas no seu trabalho. Sim. Isso acontece em relacionamentos, no esporte também, tem gente que busca performance, ou mesmo assim, na verdade no esporte já aconteceu de tudo, né? Eu já atendi de tudo. Tanto pessoas que queriam aumentar a performance, como pessoas também que até queriam aumentar a performance e depois, ao longo do processo, viram que não era aquilo que a pessoa queria. Né? E falar assim, não, isso daqui nem é o que eu quero. Eu gosto de brincar, mas eu não quero estar num nível competitivo. Né? Então, por isso que eu falo, o ser humano é muito rico, é muito único, sabe? Porque já aconteceu de tudo. Já atendi de Sim. tudo. Foi isso, Mari. Responde. Ou me Isso, pergunta, me responde. pergunta que eu vou reformulando para ser mais assertiva. Tá, aí a gente vai falando. Mas, então, isso que eu ia falar. Que é diferente, então, seria a mentoria para o processo de atleta, por exemplo? É diferente os dois trabalhos. Sim e não, depende, né? Porque o que eu falo é assim, antes qualquer profissão, isso é só uma faceta, né, que a gente tem. Então, antes do atleta ser atleta, ele é ser humano, né? Ele tem questões, ele tem angústias, enfim, tem camadas ali que é do ser humano. Então, assim, tem e não tem, depende, né? Na mentoria, assim, o coaching esportivo, ele é muito específico. Mas o que acontece é que, por exemplo, às vezes a gente pode estar fazendo um trabalho bem específico para o esporte, e aí aquela pessoa, de repente, brigou com a mãe, brigou com o marido, brigou com a esposa, e chega para a sessão e não tá performando. E aí a gente vai ter que ir mais a fundo, não vai falar só, né, realmente de performance no esporte, vai falar de questões até emocionais, gestão mesmo, né, de sentimento, de emoção, do que ela está sentindo, elaborar, né, o que ela está sentindo. Por exemplo, até a gente já trabalhou isso, você sabe também, gestão do tempo, né? Pessoas que Uhum. procrastinam, que às vezes sabem o que querem, mas não conseguem. E aí isso é uma questão totalmente mental, né? Então, assim, atletas também acontece muito isso. Já teve, por exemplo, eu já atendi um atleta que ele tinha acabado de ser pai até da segunda filhinha. E simplesmente os horários dele, ele, homem, né? Normalmente tem só uma semaninha de licença, e aí ele teve que voltar a trabalhar. E o sono dele estava todo irregular,
e aí, de repente, a performance dele foi caindo. E ele não identificava, ele não conseguiu ver isso. Né? Que eu brinco que é um ponto Sim. cego. E aí a gente, na sessão, quando ele foi falando, eu pesquei. Aí o que, que a gente fez? A gente reorganizou toda a agenda dele, tanto de trabalho quanto dele da vida mesmo, né? A gente reorganizou tudo e aí ele foi conseguindo se readaptar e foi voltando ao nível de performance, entendeu? Porque, assim, na verdade, não era propriamente o treino. Mari? Peraí, não sei se é a minha conexão aí Oi. voltou. É, então, assim, não era nada. Qualquer coisa você me avisa, tá, Mari? Tá. E aí não era nada específico de treino, sabe? Ele até assim, ele Uhum. tinha caído a performance no treino, mas não era o treino, na verdade era o sono, porque ele estava precisando se readaptar a uma nova realidade. E ele nem se deu conta disso. Com um bebezinho pequeno acordando de madrugada, ele não se deu conta que era daí, entendeu? Ah, ponto cego mesmo. Total, total. Isso acontece muito, né? Todo mundo tem ponto cego. Essa que é a verdade. Todo mundo tem. E como você caiu no CrossFit? Então, tô aqui pensando, porque eu mesmo nunca tinha parado para pensar Pra nisso daí, pensar. mas é porque eu praticava. Na verdade, eu já praticava, aí me apaixonei mesmo. Foi por isso, eu já praticava. Aí, dentro do boxe, ainda lá no Rio, eu comecei a atender. Depois que eu vim pra cá, até aqui, né? Você sabe que foi o primeiro boxe que eu treinei, foi com você. E aí as coisas foram acontecendo. Foram acontecendo, assim, é um esporte que eu gosto muito, né? Mesmo que seja ainda um esporte amador, eu gosto muito do CrossFit. É, na verdade, eu atendi até atletas de outras modalidades, né? Mas assim, realmente o meu público maior sempre foi do CrossFit mesmo, maior, né? Mas já atendi outros esportes também. Mas É é isso que eu porque ia eu falar. Eu ia praticava. falar. Se você atende outros esportes. No momento, só eu tô com um atleta só de CrossFit, mas já atendi. A Ju aí do hipismo, do Ok. hockey, jiu-jitsu, o próprio jiu-jitsu, surf, xadrez. Nossa. Legal, legal. Porque aí, assim, a É, modalidade em si não vai influenciar, entendeu? né? Não é o que faz. A Ju, não é a modalidade, né? Porque, de novo, é o ser humano. As técnicas, elas vão servir para qualquer modalidade. É claro que um esporte novo, eu vou precisar estudar um pouco a técnica do esporte para saber, né, como é que é feito para poder trabalhar com esse atleta. Mas a gente está lidando com o ser humano, com a parte mental. Então, Vamos entrar para agora mim, na não, questão não muda. como que tá sendo assim essa época de quarentena para quem treina, né? Imagine no caso, viu? Sim, sim, sim. Então, olha só, eu acho que a primeira coisa é a gente entender que é a primeira vez para todo mundo, né? Porque eu não poderia vir aqui falar como é que se passa, por exemplo, por uma pandemia, porque eu tenho 38 anos, então eu nunca passei por nenhuma, né, por nenhuma. A espanhola eu não tava viva. Então, assim, acho que está todo mundo se readaptando, né? É, eu acho que é natural. Saúde mental, primeira coisa também para a gente falar é que saúde mental não é a gente não sentir. Saúde mental é como a gente acolhe, lida e elabora com os afetos que passam pela gente, né? Então, quem não está surtando, pelo menos uma vezinha, que jovem, Que jovem. cabelos brancos que o diga. É, aí ainda nessa quarentena, entendeu? Foi assim, ó, bum. Ai, A ai. gente finge que não tá vendo, ó, na live não dá pra É, ver, então tá tranquilo. não dá para ver. Mas aí, olha só, o que acontece? Saúde mental, né, não é a gente não sentir, é como a gente acolhe, lida e elabora com aquilo que passa pela gente, né? Então, quem não está sentindo, né, um estresse, medo, tipo assim, dando uma surtadinha, sabe? Nem que seja dia sim, dia não, é porque ele está descolado da realidade. Na verdade, não está com a saúde mental em dia, né? Então, a questão é como que a gente vai passar
como que a gente vai lidar com o que a gente está sentindo, né? O que que a gente vai fazer? Qual o recurso que eu vou usar? Né? Como é que eu vou realmente acolher e elaborar e lidar com isso daí? Mas não é não sentir. Então, assim, acho que todos os atletas, e até na mentoria pessoal que eu faço, todo mundo está sentindo. E eu também estou sentindo, né? Estamos todos vivendo um grande luto. Um luto mesmo do nosso planeta. O planeta inteiro está passando por uma grande transformação. Né? Agora, o que a gente vai trabalhar, por exemplo, né, o que eu tenho trabalhado muito nas sessões, é que toda crise é um grande momento, é uma grande porta de oportunidade. Né? Para quê? Para uma transformação. Aí cabe a cada um olhar. Né? Então, por exemplo, até mesmo, a gente não está com calendário no CrossFit, não tem calendário ainda. Né? Não tem nem previsão para calendário. Principalmente aqui no Brasil, né? Ainda por cima, assim, que a gente está passando pela forma como a gente está passando, e ainda por cima, nós temos diferença em estados, né? Sim. Sabe? Então, assim, é como se a gente tivesse, tipo, mini países dentro do mesmo país. Então, não tem calendário. E aí, né, varia de muitas pessoas. Por exemplo, tem uma atleta que eu atendo que ela teve uma lesão e ela está aproveitando para tratar essa lesão. E a gente até falou em sessão, falou, poxa, tipo assim, se o universo tivesse que escolher uma data para ela dar uma pausa para tratar essa lesão, não poderia ser mais perfeito, agora. Sabe? Porque, exatamente, é agora, porque não tem calendário, né? Agora, aí é que tá, aí é que entra, que é muito legal essa questão do treino mental, porque uma coisa é a motivação extrínseca, né? Aquela que vem de fora. Outra coisa é a motivação intrínseca, que é aquela que vem de dentro. E que muitas e muitas e muitas e muitas vezes o atleta, por incrível que pareça, ele não está conectado com a motivação intrínseca. Ele não sabe o porquê. Né? Ele não sabe por que ele treina, por que ele quer. Né? Da onde vem essa força tão grande que vai fazer com que ele treine, nem que seja de forma completamente adaptada, nem que seja o treino mental que ele deveria fazer sempre, mas não faz. E agora tem uma oportunidade de fazer. Né? Então, assim, isso a gente precisa entender. Então, é legal também desse momento a gente ver, opa, será que é uma grande oportunidade para eu entender também de onde vem a minha vontade, o meu querer? Né? Cadê a minha força de vontade? Porque porque eu estou treinando em casa que eu vou parar, que eu vou aliviar, ou até mesmo assim, ó, a gente, por exemplo, tem muita gente que fala assim, mas eu não estou treinando com os materiais, é diferente e tal. Não, beleza, mas a gente está falando de CrossFit, né? CrossFit, o que o CrossFit avalia? A pessoa mais bem condicionada do planeta, certo? Né? Então, e a gente já viu nos outros campeonatos, tá legal, Mari, a imagem, porque tô na gambiarra legal, hein? Qualquer coisa é minha vida, se ficar ruim. E a gente já viu nos últimos campeonatos que as provas, né? Elas são totalmente. Tem prova que o atleta entra e ele tem que estar preparado para tudo, porque ele nem sabe o que ele vai ter que fazer. Né? Então, por exemplo, por que a pessoa não bate lá o seu próprio recorde? Porque, na real, né, isso é o que sempre vai importar. Por que ela não faz isso, sei lá, com uma flexão, com abdominal? Mas não, aí não, porque tem que ser com a barra. Não, não tem que ser com a barra. Uhum. No CrossFit a gente tem os movimentos ginásticos. Você sabe que, além de atleta, você é coach, né? Quantas pessoas até fazem os movimentos, mas estão com o core fraco? Ou a técnica, ela não está uma técnica limpa. E se não tem uma técnica limpa, a médio prazo e a longo prazo é um risco tremendo de ter lesão. Por que não aproveitar esse momento para lapidar? E aí também entra essa questão do treino mental, que a gente falaria, né? E de repente eu posso trazer aqui para compartilhar. O treino mental é um desenvolvimento interno e que ele está muito ligado ao desapego. A gente precisa aprender a desapegar. Desapegar de quê? Por exemplo, eu não sou fodão só porque eu faço um snatch com 800 quilos. Eu sou um fodão porque às vezes eu fico lá fazendo canoinha e super-homem em casa. Super. Entende? Então, assim, é desapego de quem eu acho que eu sou para quem eu realmente quero ser e me lapidar e ser cada dia melhor. Tá fazendo sentido, Mari? Qualquer coisa fala aí, porque também às vezes eu me empolgo e me perco. Total
sentido. É o que você sempre fala, e isso sempre tá na minha cabeça. É foco na solução, Porra, não focar no sempre foca na problema. solução. Exato. E isso, assim, Não pra vou mim, ficar, virou mantra. não vou É mantra. ficar aqui remoendo que, eu tô sem material, daí nunca vai sair do lugar mesmo. E agora, tipo, você me conhece, então, de repente, pra quem você avisou da live, já vai me conhecer com a tua pegada também. Aí você sabe como é que eu falo. Cara, focar na solução é o quê? Foca no que controla. A gente não controla a pandemia. A gente não. A não ser que a gente seja cientista e tal, né, pra inventar uma vacina e tudo mais, a gente não tem controle sobre isso. Então, pra que vai ficar só com isso? Entende? Não dá. É igual teve uma vez que aconteceu um campeonato aqui no Brasil, aí teve, se não me engano, foi a greve dos caminhoneiros e Ah, os foi. equipamentos não chegaram. Cara, não chegaram a tempo no local, né? O que teve de atleta surtando porque não tinha equipamento, nossa, não estava no gibi, sabe? Mas isso mostra uma falta de preparo emocional, uma falta de preparo Mental. mental uma total realmente incapacidade de lidar com as adversidades. E o que o atleta precisa ter na ponta da língua, né, tipo na ponta ali do lápis, é essa capacidade de lidar com o imprevisto, porque o atleta tem que pensar rápido. É o foco na solução, não interessa. A mão abriu, não interessa. Como é que você vai lidar com isso? Você vai parar ou você vai fazer com a mão aberta? O quanto você quer Porque, aquilo que você diz que porque quer? eles não vão parar o campeonato porque você abrir a mão. Não, não. Né? É aquilo, quanto você quer de verdade, aquilo que você diz que quer. E aí, né, nesse treinamento mental, a gente vai encontrando onde é que está isso, onde é que está essa força. A gente vai desenvolvendo as habilidades, porque, na verdade, todo mundo tem. Todo mundo tem. Mas nem aí, às vezes, tem tantas camadas de, às vezes mesmo de dor e sofrimento, de criação, de pensamentos, de crença, que às vezes as pessoas acreditam não serem merecedoras, e aí a gente vai precisando o teu negócio, vai desapegando, né? Vai limpando, vai ganhando autoconfiança, vai aprendendo a lidar com estresse, vai se sentindo merecedor. Isso tudo é um trabalho mesmo mental. E para falar também de trabalho mental, essa questão também assim, de qualquer coisa que a gente realiza no mundo externo a gente, primeiro foi imaginada, primeiro aconteceu aqui. Sempre, primeiro acontece aqui. Qualquer coisa, primeiro aconteceu aqui, aqui dentro. E aí também, né, o homem, ele sabe muito ele conhece muito o lugar onde ele anda, mas muito pouco do lugar onde ele vive, né? E o lugar onde a gente anda, por exemplo, é a nossa cidade, o nosso bairro, o nosso país. Mas onde a gente vive é dentro da gente mesmo, né? A gente vive na nossa mente. E o homem desconhece completamente. O homem, nós, o ser humano, né? A gente desconhece completamente. E a gente só vai colher o resultado daquilo que é reflexo do nosso interior. Então, quem não se acha, por exemplo, merecedor, e eu já atendi muita gente que não se acha, no fundo, treina para ser campeão, mas no fundo não se acha merecedor. Aí tá lá, às vezes está liderando uma prova e é tão assim, é tão surpreendente, digamos assim, que do nada se lesiona, faz uma M na hora, sabe? Porque simplesmente foi a mente que estava lhe dando um comando de não merecimento, sabe? E é muito rápido, mas de fato a pessoa dá, entre aspas, dá um mole e perde ali a prova. É atleta que já aconteceu, atleta que tinha, por exemplo, membros inferiores e membros superiores muito fortalecidos e a lombar não tinha acompanhado, não tinha acompanhado até por um erro, porque deveria ter treinado também, mas enfim, não tinha. E aí entrou para uma prova onde exigiria, eu não lembro se era o squat snatch, que tinha bastante, com bastante peso, e simplesmente entrou sem cinto. Já sabia Nossa. que não tinha lombar fortalecida, né, em comparação ao restante do corpo, era a última prova, e aí nessa prova, né, ele sentiu muita dor, ele perdeu 9 posições. Nossa. Sabe? Não foi ali não foi o corpo, ali foi a mente. A mente já mandou ele entrar sem o cinto. Ele não entendeu, mas ele, sabe, ali tinha um comando de não se sentir merecedor e ele já entrou sem cinto.
Isso no trabalho mental a gente consegue ir, tipo, escavando e vai entendendo a pessoa como é que ela processa, como é que ela lida com isso, né? Vai encontrando as motivações mesmo intrínsecas e vai lapidando, vai desenvolvendo esses recursos internos, essas habilidades, se sentindo merecedor, autoconfiança, enfim. Tá fazendo Tudo, né? sentido, Mari? Fala. Sim, total. Eu sou, né? Ó, a Ju tinha mandado uma pergunta, eu não consegui acompanhar. Eu tava falando, não consegui ver. Não, ela Você só consegue ver as comentou perguntas? que. Aham. Ela só Ah, tá. comentou que ela falou que, fora que o calendário de uma federação respeita o calendário da confederação. E aí vai faltar datas. É, Ó. Então, focar no que controla. O que controla é o quê? É ser 1% melhor por dia. O quê? Em quê? Né? Ou então, na verdade, eu tô falando isso com relação a atleta, tá, Mari? Porque com aham, relação a pessoas que só praticam, nesse momento a gente tem que pensar mais em praticar para nossa saúde mental, é. sabe? Peraí. Ó, uma aluna minha perguntou aí. Sim, mas em competição, exatamente. Mas em campeonato já é comprovado que quem manda é a mente, 90% é a mente. Porque qual é o grande diferencial para um atleta? É a mente, gente, porque o corpo todo mundo treina. Para um campeonato todo É, mundo treina corpo. é nítido naquelas provas de peso, né? Porque tem uma chance, às Uhum, vezes, né? sim. Ou por tempo, que você tem o quê? Uma ou duas chances no máximo para você conseguir a carga, a maior carga. Uhum, Isso é cabeça, porque você sim, já treinou o movimento muito sim, tempo. E às vezes a pessoa erra em carga que seria leve, seria uma média, uma sim. carga média para ele. Aí às vezes a pessoa erra Mas aí a por gente pode falta entrar de até num assunto cabeça. legal também, que é o flow, né? E isso também é o treinamento mental, porque o que que acontece? É, é um treinamento mental, mas também a gente precisa muito da prática realmente da parte física, lógico, né? É lógico, a maestria vem disso. Na verdade, a maestria vem dos dois treinos, né? Mas o que que acontece? O flow, quando a pessoa está pensando muito, ela não entra em flow, né? Que é entrar no fluxo mesmo. E se ela não entra no fluxo, significa que ela não vai atingir o máximo de performance dela, porque o máximo de performance a gente só alcança quando a gente entra em flow. E entrar em flow é não pensar, já está no automático. Mas para isso, ela precisa estar com a mente condicionada até mesmo a acreditar nela. Porque senão ela está ali se questionando, ela está pensando no outro ódio, ela está pensando em quanto tempo falta para acabar, ela está pensando no que ela fez, no que ela errou no movimento anterior, e aí simplesmente ela foi roubada do momento presente e aí não vai entrar em flow. E se não entrar em flow, ela não consegue entrar, chegar na máxima performance dela. É o que você fala às vezes, né? Na prova você tá presente 100% ali, naquele momento. E muitas vezes o estar presente, né? Você entra em flow, você entra no fluxo e é tão lindo e tão mágico que você perde a noção do tempo. Você está tão presente que é quase como se você não estivesse. A gente brinca que é quando o artista nasce. É como, por exemplo, um Michael Jordan numa jogada magnífica que às vezes a gente fica assim, meu, como é que fez isso? Da onde veio isso? Vem é quase como se brotasse da alma mesmo, sabe? E aí, por quê? Porque tá em flow, tá em fluxo, não tá mais pensando. Mas Legal. para chegar nesse nível, precisa ter um treinamento mental. Sim. Porque senão é o racional, né? É o racional. Aí o racional, ele vai ficar ali falando, pô, mas eu não sou bom bastante. Mas o que estão pensando? Putz, mas sei lá, meu coleguinha tá na arquibancada. Mas se eu não ganhar, o que vão pensar de mim? Se eu errar, o que vão falar? E nisso já roubou do momento presente. Já, sim, legal. Que mais, gente? Pode mandar mais perguntas aí, dúvidas. Ó, pegando aqui ainda da lógica do maratonista, né, que a mente manda mais. Então, olha só, a mente não é nem que a mente mande mais no físico, porque na verdade isso se retroalimenta. Tanto é que existem as posturas que a gente trabalha, né, para o corpo mandar um comando para a mente. Mas Que eu cansei de ouvir isso. Aham.
E se não ouvisse, né, ia ganhar PVCzada. Brincadeira, brincadeira. Mas cada movimento que o corpo vai executar, né, é um comando. Ele recebe um comando. Da onde vem esse comando, gente? Da mente. Né? O grande processador é a nossa mente. E aí que tá, quando uma pessoa tem morte cerebral, o que acontece? Não tem jeito. Morte encefálica, né? Não tem jeito. Porque não vai ter comando. Sim, Vai, legal. Mari, manda mais aí. Bom, a minha acabou aqui. Deixa eu ver, eu posso pensar, que mais? Que mais que a gente fez? A gente fez o pessoal também, né? Então, por isso eu fiz de todo jeito. Então, sou suspeita de falar do seu trabalho, porque já fiz de tudo um pouco. Ó, tem um caso Mas legal também que eu posso compartilhar, lógico, né? Porque eu não vou dizer de quem é, mas, por exemplo, uma questão de um atleta que estava competindo, e aí era uma prova em que ele tinha certeza que, que aquela prova era dele. Já começou errado daí, né? A gente não hum, controla resultado, então não pode ter essa certeza. A gente entra para dar o nosso melhor, mas a gente não tem certeza do resultado, porque a gente não controla, né? E aí, o que acontece? Ele entrou com essa certeza, era início de trabalho, né? E ele simplesmente viu uma prova, porque ele estava fazendo, se não me engano, era o toast bar, e aí ele viu, estava virado para frente, e ele viu o primeiro atleta da bateria dele fechar a prova antes dele. E ele se descontrolou. E faltava uma repetição para ele terminar, e ele não conseguiu terminar. E aí ele teve uma ah, atitude. Ele antiesportiva. não entrava, não entrava, não entrava, não entrava, não entrava. Porque tirou ele, né? Aí é que tá, o racional entrou. E nesse momento não podia entrar, ele não podia pensar, né? Uhum. É, e aí não entrava, ele não conseguiu. Aí fechou, acabou o ódio, ele fechou. Se não me engano, ele fechou em segundo, agora eu não me lembro. Mas não fechou como ele queria. E aí ele teve uma Uhum. atitude até antidesportiva, foi desclassificado da competição alvo dele, né? Nossa. E aí, quando a gente foi se encontrar na semana seguinte, né? A gente até fazia online, mas como era da cidade onde eu morava, eu fui vê-lo. E aí, quando eu cheguei, né, a primeira coisa é que ele falou assim: ah, mas eu tô bem, eu tô bem. E eu falei: pra que isso? Você não tá bem. Era o seu campeonato alvo do ano. Você se preparou muito pra ele. Por que você tá mentindo pra você? E aí, pá. Aí começou a chorar, Aí começou a começou. chorar, começou a chorar. Porque até isso, sim, estava no estado de negação. E isso não é legal. Uhum. Então, a gente também aprende a lidar com as nossas emoções, né? E isso foi muito. Tirou um peso muito grande das costas dele, porque olha a cobrança que ele estava sentindo, né? De que ele não podia errar, e a gente é humano. A gente erra, e Sim. todo grande herói ele tem uma história de superação. Então não Uhum. é, né, não é, e aí isso também é muito legal. O resultado não define quem a gente é, porque a gente é muito mais do que um resultado. Uma medalha, um pódio, isso passa. É. A grande questão é quem a gente se torna, né? Já aconteceu também de um atleta super querido que ele chegou também num nível bem alto até competitivo do país mesmo, né? E aí quando ele ganhou, ele falou assim, mas é muito engraçado porque 10 minutos depois a minha vida continuou. Ou seja, aquilo era importante para mim, mas não é tudo o que eu achava que era, né? Então, isso a gente também aprende a lidar. Porque, de novo, uma pessoa que só pensa numa medalha, né, tá focando numa coisa, até no pódio, vamos colocar assim, né, no pódio. Não vou nem falar medalha, vamos falar no pódio. A gente não controla isso. Porque tem variáveis que a gente não controla o juiz, a gente não controla até se os equipamentos vão chegar, e a gente não controla o adversário. Mas a gente se controla, né? Então, eu estou dando o meu melhor, e aí para eu dar o meu melhor, eu tenho que saber o que eu quero, quem eu sou.
Quais são os meus recursos? Quais são as habilidades que eu tenho? Quais são os meus pontos fortes e os meus pontos fracos? Né? Eu vou focar no quê? Eu vou focar. Eu tenho condições de melhorar ainda mais os meus pontos fortes e lapidar os meus pontos fracos? Como? Como que eu vou fazer isso? Qual o primeiro passo? E o segundo? E o terceiro? Enfim. Ó, tem uma pergunta aqui do aluno meu. Ele falou Tá. assim: quais são os primeiros passos para iniciar um processo de mente forte? Procurar um profissional. Começa pelo porquê você quer, sempre, né? Por que você quer o que você quer? Porque Legal. quando a gente, realmente, quando a gente sabe o nosso porquê, a gente consegue passar pelos comos da vida mesmo, né? Que aí é a nossa motivação interna, é a motivação intrínseca, a gente realmente se torna inabalável, nada para a gente. Nada. E aí é que tá. Sim. Se eu sei porque, por exemplo, né? Eu sei que o público daqui, do teu público é maior de CrossFit. Então, É. beleza, eu quero me tornar um campeão de CrossFit. Tá, por quê? Por quê? Por que isso é importante para mim? Quem eu vou me tornar? Né? E aí, por que realmente isso é tão importante para mim? E tem que ser interno, né? Tem que ser aquele motivo real. E aí, quando eu encontro esse motivo real, não é externo. Porque minha mãe vai ficar feliz. Isso não sustenta. Isso não É. faz pagar o preço. Entende? É interno, é pessoal, é aquilo que tá no âmago. Quando a gente descobre isso, a gente passa por qualquer coisa. E aí, de novo, não vai ser uma pandemia no sentido de box fechado, tá? Não estou falando alguém que tem, sei lá, que de repente perdeu o emprego ou que perdeu um ente querido. Não é isso. Estou falando só da questão de box fechado. Isso aí não é nada. Não é nada, dá um jeito, sabe? Nem que você se torne a melhor. A pandemia serviu para quê? Para eu lapidar o meu treino mental. Porque a gente não precisa de nada. A gente tá, né? A gente vive na nossa mente. E a grande maioria das pessoas não se dão conta disso e não treinam isso. E aí, será que não é um ótimo momento até para a gente aprender a fazer o treino mental? Porque não precisa de barra, de medball, de nada disso. Ou que seja, eu vou me tornar a melhor pessoa de fazer abdominal. Né? Se o meu recorde era 100, então eu vou passar a fazer 110 hoje, 120 amanhã, 130 depois. Maneira de dizer, tá? Sim. É exemplo, não é para pegar o número assim, não. Mas enfim, né? Sabe, essa flexão, gente. Poxa, flexão dá pra gente fazer, saltar corda, enfim, sabe? Quando a gente encontra realmente a motivação interna, nada para a gente. Exato. Ó, a Acho que Ju, a Ju tinha mandado uma a pergunta Ju, também. a Ju falou assim: comenta um pouco sobre pressão externa, técnicos, pais, etc. Falando de adulto, né, gente? Porque É. criança já seriam outros 500, mas falando de adulto, a primeira coisa, de novo, foca na solução e naquilo que controla. Controla os pais? Não. Porque aí eu estou falando muito por alto, porque aí a gente poderia fazer um trabalho emocional para melhorar relacionamento, tá? Estou falando por alto e de adulto. Mas é focar naquilo que controla. Eu já cansei de ver atleta, né? E falando de CrossFit, Jiu-Jitsu também acontece muito isso, do pessoal ficar em volta do tatame falando muito. E aí a pessoa não conseguir performar porque ficou escutando o técnico. Tá, mas quem está ali dentro? Quem tem que tomar as decisões? O atleta é soberano. Aí fica também aquilo, acho que você já está careca de saber que eu falo, né? O atleta, ele tem que fazer, por exemplo, atleta de CrossFit tem que estar no briefing. Ele tem que estar, não tem essa de chegar atrasado, porque é responsabilidade dele. O sonho é de quem? A meta, o objetivo é de quem? Não é do técnico. O técnico tem a meta dele. Ainda te digo mais, se tu não performa, ele vai encontrar outro atleta para satisfazer o sonho dele, entendeu? Então, assim, a gente tem que ser, autorresponsabilidade, ponto, né? E aí a gente tem que estar no briefing, já que, às vezes, muda, até o padrão de movimento muda de um campeonato para o outro. Então, a primeira coisa, né, é autorresponsabilidade, eu preciso estar no briefing. A segunda coisa é eu entrar e entender que eu tenho que dar o meu melhor, inclusive na técnica, porque o juiz não está ali para ser meu inimigo, nem ser meu amigo. O juiz está ali para ver a execução correta para o campeonato. Ponto. Ele não é bonzinho nem mal. Ele está ali cumprindo uma função, cumprindo um papel. Então cabe ao atleta executar aquilo com perfeição.
Está no domínio dele, isso está no controle dele. E a autorresponsabilidade? Atleta que não é autorresponsável nunca vai ser campeão. Aquele atleta que fala que a culpa é do juiz, a culpa é da minha mãe que não fez a minha marmita, a culpa é do médico, a culpa é da... Não, não existe isso. É autorresponsabilidade. Não estou falando também de questões familiares mais profundas e tudo mais, tá? E nem com Sim, criança. Mas, enfim, é autorresponsabilidade. Também é virar... O adulto tem que... E aí é um trabalho, né? Para realmente blindar até os ouvidos. Existe exercício para isso. Para não escutar. Porque quem está ali? Quem é responsável pelo movimento? Quem é responsável pela colocação dele, pela posição dele, seja lá o que for? É ele, é única e exclusivamente ele. E isso é amadurecer. E se a gente não amadurece, a gente não pode se tornar campeão. Falando de adulto, tá? sim. É isso. Certo? Fez sentido pra Ju, que ela Certo. já botou um Fez, show. fez. Mas, assim, tem que Então, ter diálogo com o técnico, tá? Tem que ter sim, diálogo. né? Eu vejo muito que não existe diálogo. E aí, esporte amador, isso é complicado, precisa saber. E aí, o que eu estimulo vai falar com o teu técnico, o que ele espera de você? Qual o ponto forte que ele está identificando em você? Qual é o ponto fraco que ele identifica em você? Né? Vai perguntando para ele, vai perguntando para ele, tem que estar em contato. O técnico tem que estar em contato direto o tempo inteiro, né? E aí fica até uma crítica mesmo aos atletas de CrossFit por ser um esporte amador, né? Que às vezes eu vejo muita gente que às vezes vê coisa no YouTube, sai fazendo e às vezes, por exemplo, tem É. uma musculatura que ainda não está pronta para aquilo, ainda não está fortalecida suficientemente. Ou até mesmo o técnico vira e fala: não, mas olha só, você vai precisar voltar para a base, vamos treinar com a barra sem peso. E aí o ego não deixa, sabe? Pô, mas eu já faço um snatch com 200 quilos. Dane-se, mas o movimento está errado. Se o movimento está errado, a médio e longo prazo é lesão. É muito melhor dar um passo para trás para dar 50 para frente. Né? Então, assim, e de novo, é autorresponsabilidade? Para que eu vou querer me lesionar? E de repente perder campeonatos importantes, enfim. Fica a dica. Ó, Júlia, tem 10 minutos só. Mentira! Passa muito rápido isso, Né? gente. Falei, não dá, não tem como. Cara, uma live eu falo pouco, né? Pouco, né? Muita Tô coisa, vai vendo que surgindo Rafa outras entrou. coisas também. Verdade, verdade. Então, O que mais, então, Mari, que se você você quer perguntar? quiser, sei lá, se você quiser falar, fazer uma. Você tá atendendo hoje? Como que você tá? Sua. Eu atendo. Eu ainda atendo atletas de CrossFit, mas hoje a maioria dos meus pacientes mesmo é a mentoria pessoal. 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 Ah, legal. Ai, Lucas entrou. Fala oi. Ixi, Alguém quiser perguntar mais alguma coisa, pode perguntar mais alguma coisa, temos 10 tirar minutos. dúvidas. E se quiser que eu volto, que eu nem gosto de falar, né, Mari? Ainda mais com você. Ah, é. As nossas sessões intermináveis de 2 horas. Mas eu faço. Sessões. A minha sessão é no mínimo 1h30 mesmo, né? Eu falo 1 hora e meia. Enfim, porque aí é que tá. Aí, ó. Deixa Deixa o aí seu seu cartão cartão de de visita. visitas. É, É o deixa assim. Instagram, Julia Beltman. Bota É. aí depois, Mari. Eu vou Salva, salvar, salva a vou salvar live. lá. Vou salvar, vai estar no Manda meu. pergunta aí, Ju. Vai, Ju. Tá Enfim, treinando, ó, uma Ju? coisa. Uma coisa se bem que eu acho que eu já falei, né, da mentoria pessoal, é essa coisa também da gente entender quem a gente é, né? É, Na né? medida em que a gente entende. Porque senão a gente vai realizando meta que eu brinco, que é o eu falso, né? Que é o eu que é muito, realmente, ele tá só ali no ego, ele tá só nos condicionamentos externos. O que às vezes a minha família falou para mim, ou quer para mim, ou a sociedade diz que é o certo. Só que aí, às vezes, a gente realiza e quando vê, não está feliz, não está se sentindo internamente autorrealizável, realizado, né? Então, é um processo também de se conhecer, de se entender, de acessar a nossa essência mesmo, sabe? E se permitir é,
essa autorrealização, se permitir conquistar um bem-estar, uma qualidade de vida, a partir mesmo do eu verdadeiro. Então um processo, é muito lindo, é um florescimento da nossa essência mesmo. E um processo, eu Né? brinco também, que é um processo de muita Foi, coragem. foi quando a gente fez o pessoal, né? É. Que eu tinha o box, mas eu não Uhum. me sentia realizada. Tava faltando alguma coisa e a gente foi buscar isso na nesse Eu processo lembro aí. tanto das suas, nossa, da Ju É. também, do Luquinha. É muito legal, assim, a gente vai vendo, vocês se dá uma coisa, Pode. dá tempo sua. Eu acho que dá para compartilhar, porque Dá, você dá posta tempo. sobre isso, né? Sobre o circo. Aham, Né? pode, Isso a pode gente falar. falou na sessão. Isso aí era uma coisa que, ou seja, era da sua essência e não estava na sua vida. Não. Né? E até você conseguir chegar ao ponto de que, nossa, isso é importante para mim, eu gosto disso, eu vou buscar, onde que eu posso buscar? E aí hoje está aí, realizada com o circo, né? Tá vendo? E é isso, assim, Pra faz bem minha para a alma, mente. sabe? Porque faz bem É, para sua exato. essência. Essa, né, isso também é você. A gente não é uma coisa só, e a gente conhece muito a verdade é que quando a gente está nesse condicionamento, né, do que o externo condicionou a gente está vivendo muito raso, muito aquém da gente. Uma coisa que eu É, brinquei até numa aula que eu dei na semana passada é que no meu processo também de me conhecer, por exemplo, Ju também. Hoje em dia eu moro numa casa com um quintal grande, com bastante. Eu tenho cachorro, gato, né? Com bastante árvore, plantas e tudo mais. E aí eu entendi que no meu dia eu precisava de 40 minutos, né? Testando, eu fui testando isso. Que eu precisava de 40 minutos para regar minhas plantas, para brincar com os meus cachorros, às vezes para tomar um chá, um café ali fora, meditando, olhando a natureza. E para mim isso é importante. É claro que se a gente for falar isso pro pessoal, sei lá, só da produtividade high performance, de repente isso aí podem me olhar torto. Só que, para mim, a essência, isso me recarrega. Isso é importante. Quando eu volto, né, para o segundo turno dos meus atendimentos, eu volto muito mais energizada, muito mais recarregada. E isso só veio a partir do meu autoconhecimento. Porque onde na sociedade que a gente escuta que é bom fazer pausa? Nunca. Em primeiro lugar, nunca. Em segundo lugar, 40 minutos para regar planta, para brincar com o cachorro, para meditar, sabe? Nunca. Só que isso, para mim, é fantástico, é fundamental, sabe? A Ana estava até na live. Se ela tiver, ela vai lembrar que foi na aula do grupo dela que eu dei tá. na semana passada. E eu bati nessa tecla. E é quando a gente se entende, quando a gente se conhece. E a partir da gente conhecer a nossa essência, a gente vai aprendendo também quais são as nossas necessidades. Quando a gente entende quais são as nossas necessidades, a gente consegue colocar limite com o outro, com a vida, com a demanda que vem do externo, né? E fica muito mais fácil também até a gente dizer não para o externo e dizer sim para a gente mesmo, para a vida que a gente quer criar. E com essa coragem, né? Até mesmo tipo, não, ó, eu preciso de 40 minutos para regar minhas plantinhas. E é isso, essa é a minha vida, né? Essa é a vida que É. eu criei para mim, de acordo com aquilo que é importante para mim. E tá tudo bem. Cada um sabe o que é importante para si. Ou às vezes ainda não sabe, mas aí cabe o trabalho de descobrir. Então, a Ju colocou aqui, ó. E o autoconhecimento é muito difícil, porque todo dia a gente descobre algo, né? Então, Ah, Ju, tá. vamos ressignificar isso aí. É, não pode falar isso, Autoconhecimento hein, é um Ju? trabalho muito bonito, muito pode até trocar por desafiador, mas difícil. Desafiador. Curioso, Toda eu vez que acho, eu vou falar de Ai, peraí. Aí desafiador. Já aprendi né? já. Porque aquilo que a gente pensa, a gente sente, vai gerar uma emoção, vai ter um comportamento nosso que vai Isso. gerar um resultado. Né? Então, hahaha, aquilo já lembrou das sessões. Já conhece, já conhece. Né? Então, assim, não, ressignifica até mesmo, às vezes é isso, às vezes é uma simples palavra para os outros, Para os outros. para você não. Ai, gente. Né? Porque às vezes são palavras, na verdade, a palavra nada mais é do que a materialização 3D daquilo que está na nossa mente. E aquilo que está na nossa mente é aquilo que a gente vai criar no mundo externo.
Então, se a gente acha, por exemplo, esse exemplo que a gente colocou aqui, né, que é muito difícil, o caminho do autoconhecimento ele se tornará muito difícil. Agora, pode ser muito lindo, por cada dia. Olha que coisa legal. Todo dia é um dia diferente. Todo dia tem uma novidade para a gente aprender da gente mesmo. E o que eu brinco, Isabelle, minha amiga também, olha que legal. É, e olha que uma coisa que eu falo muito nos processos é que autoconhecimento, né, é até quando a gente é picado por esse mosquitinho do despertar, da gente se conhecer, né, da gente despertar a nossa essência e a nossa essência divina dentro da gente mesmo, né, o que acontece? É para sempre, é até a nossa última inspiração, entende? Então, assim, pô, que legal que eu tenho algo novo para descobrir hoje. Né? Então, de repente, encontro prazer em descobrir algo novo. E que tá tudo bem. O autoconhecimento é isso. A gente vai descascar cebola. Né? A gente vai aprofundando as camadas. E aí a gente encontra beleza nisso. Ju, vê se tá fazendo sentido, se fica melhor de olhar para o processo. Para exemplificar, dá para falar por exemplo, do CrossFit, né? Que é a nossa realidade. Quando você olha o peso e fala, tá pesado. Você não vai levantar. O que eu brinco é assim, então sai, nem faz. Nem tenta, né? Nem Você faz. fala. Não, nem tenta. Nem tentar. Você vai para dar o teu melhor. Não tem essa de tentar. Porque tentar não existe. Ou faz ou não faz. A gente pode errar. E tá tudo certo errar. Gente, errar é que faz a gente ir se lapidando na vida e no esporte. Porque o esporte é só... É uma pincelada da nossa vida. Né? O que a gente faz no esporte é o que a gente faz na vida. O que a gente faz na vida é o que a gente faz no esporte. Por quê? Porque antes do atleta vem o ser humano. Entende? Então, assim, a gente... Não, peraí, não tem problema nenhum. Isso é uma coisa que é o treino mental. Não tem problema nenhum errar. A gente não é menos porque a gente erra. Aliás, é quando a gente mais aprende. É quando a gente mais cresce. Eu sempre brinco, para fazer um snatch pesadão, vai ter que cair de bunda no chão muitas vezes. O Daniel estava aí, ele tinha entrado, um amigo meu também. Para escalar, tem que aprender a queda. Eu morria de medo. Aí eu não avançava, entendeu? No snatch, vai cair de bunda no chão. Não tem como. E tudo bem, porque aí a gente vai ganhando, o próprio corpo vai entendendo aquilo ali, a gente vai ganhando confiança, até que sai com o tempo, né? Prática, repetição, prática, repetição, prática, repetição, sai com maestria. E é assim na vida, com tudo. E aí que tá, olha só. Ai, tá, rápido. Qualquer coisa a gente volta, se quiser. Olha eu já. A Ju já colocou aqui, ó. Vai ter que ter mais uma semana, mais uma essa semana. Eu nem gosto, né? Nem gosta, ela nem gosta. Mas uma coisa que você tem filha pequena, Aya. Quando a Aya estava aprendendo a andar, olha, qualquer criança quando está aprendendo a andar e ela cai 899 milhões de vezes, ninguém vira para ela e fala assim, não, querida, não anda não, que isso aí não é para você. Ninguém fala isso para uma criança. Mas por que a gente repete isso para a gente mesmo o tempo inteiro? Sabe qual é a grande verdade? Que aí a gente vai vendo também no autoconhecimento. A gente, enquanto a gente não despertou, né, para essa essência divina que tem dentro da gente, né, independente de religião, nós somos os nossos piores inimigos. E não dá para ser assim, porque eu nunca vou criar uma realidade, né, de realização pessoal enquanto eu for a minha pior inimiga. Eu tenho que ser minha melhor amiga. Não como arrogância, mas porque, pô, caraca, eu sou eu sou FPC, eu mereço, entendeu? Eu tenho a fagulha divina dentro de mim e todo mundo tem, né? Essa que é a verdade. É um direito inato de todo mundo, ser feliz e se realizar. É aí que muda de novo, é merecimento. 30 segundos. A gente vai voltar? Por mim, eu tô aqui. Tô aqui. E aí, pessoal, vocês querem voltar ou não querem voltar? Porque a gente entrou só agora. Ai. Pergunta. Coração. Gente, eu tô muito blogueira. Vamos